Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus.
Abra a sua Bíblia. Primeiro livro, livro das origens. Capítulo de número 4, bem no início. O nascimento de Caim, Abel e Sete. A partir do verso 1, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, eu quero ler pelo menos até o verso de número 14, junto com você. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fazeres bem, ou se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da tua terra, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará. Amém. Prezados, talvez ao lermos esse texto você se pergunte: o que tem de importante aí, pastor? O que realmente tem nesse texto? Quando eu li ele pela primeira vez, achei que era apenas uma tragédia. Um homem que num dia, num momento, dizima uma quarta parte da população da terra. Eram apenas 4 pessoas: Adão e Eva, Caim e Abel. Sete nasceu só depois. Eram apenas 4 pessoas. E este homem chamado Caim acaba tirando a vida de seu próprio irmão. Uma quarta parte da população da terra é dizimada em apenas um momento. Mas deixa eu trazer você para dentro desse texto, porque eu quero convidar você nesta noite para caminhar comigo numa revelação profética de Deus para a sua vida, para a minha vida. Prezados, nós estamos vivendo dias e momentos em que o ser humano está perdendo a sua essência de ser uma pessoa em que possa se relacionar, em que possa estar presente em uma família, em que possa viver um relacionamento conjugal, um relacionamento paterno, um relacionamento familiar. Parece que as famílias hoje estão em extinção, e parece que toda a nossa sociedade, os intelectuais, os acadêmicos, os sábios e entendidos, lutam para que realmente isso cada vez se firme mais e se fortaleça mais.
Parece que há uma luta contra a família, contra o que se chama de moral, de ética. Parece que o ser humano está entrando num caminho de depravação tão aprofundado ou tão profundo que está perdendo o seu próprio senso de crítica, está perdendo os limites, está se tornando cego e não consegue ver. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E nós começamos aqui no mês passado falando sobre cura. E nós demos uma parada durante esse mês. Alguns irmãos pregaram aqui, amigos vieram pregar, e nós seguramos a continuação da palavra, do texto. Mas nós precisamos dar continuidade. Provavelmente hoje nós não vamos conseguir concluir esse tema. Nós vamos ainda domingo que vem, dando sequência. Mas Deus tem nos chamado e nos levado a ministrarmos muito sobre cura. Por que cura, pastor? Porque existem muitas pessoas doentes? Também. Porque existem muitas pessoas no médico? Também. Mas principalmente porque existem muitas pessoas doentes na alma. Precisam ser curadas. Lembre comigo, nós pregamos aqui, falamos sobre Mical, uma das mulheres do grande rei Davi, que estava na janela da amargura. Lembram que nós pregamos isso aqui? Que ela ficou desesperada, enquanto que o povo festejava, se alegrava, enquanto que Deus se agradava de Davi e dizia: esse é o homem a quem eu escolhi para colocar nele um coração igual ao meu. Este é um homem de quem eu realmente aceito dele o louvor, a adoração, porque ele tem um coração quebrantado. Mas a sua mulher, Mical, estava lá na sua casa, na janela do seu palácio, olhando toda aquela alegria para o lado de fora, mas dentro dela, presa, e possivelmente naquela janela não tinha mais ninguém, a não ser ela mesma e a sua solidão, chorando e sofrendo com uma amargura profunda no seu coração. E depois, quando Davi chega em casa, depois de toda a euforia, de toda a festa, de toda a alegria, lá está Mical, com aquela mãozinha na cintura. O que você pensa? Pulando e dançando, o que era aquilo? Você parece um depravado, sabe? E ele foi para celebrar ao Senhor junto com ela. E quando ele chega, ele vê um quadro, na verdade, de uma profunda amargura extravasando. Ei, hoje casamentos, famílias, filhos, pais estão vivendo uma grande derrota em suas vidas por causa das amarguras. A amargura que domina o coração do ser humano, que tira a pessoa da presença de Deus, que tira a pessoa do convívio, da harmonia, da amizade, do real sentido da vida, do valor de viver. Por causa disso, Mical ficou estéril, não deu à luz, morreu sem gerar um filho. E na época não gerar filho era um absurdo, era uma maldição. Depois nós falamos sobre a oração de Jabes, de alguém que tinha tudo para dar errado na vida dele, lembram? Todas as coisas diziam: olha, vai dar tudo errado, amaldiçoado ao nascer, sua mãe não queria, tentou abortá-lo, tentou tirá-lo, tentou assassiná-lo antes de nascer, mas mesmo assim Jabes nasceu. Foi rejeitado em casa, foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pela família, mas ele mudou a história da sua vida, porque ele direcionou o seu olhar a um Deus soberano e fez uma grande oração: Senhor, se comigo, me abençoa e abençoa a minha descendência, a minha geração. Aleluia. Dois quadros distintos. Mas eu quero falar esta noite sobre a vida de um homem chamado Caim. Quem não conhece a história? Adão e Eva, Caim e Abel. Quem não sabe da tragédia que aconteceu? Quem nunca ouviu falar? É bem provável que você conheça muito bem essa história. Caim protagonizou a primeira cisão de relacionamentos na história. Ao matar seu irmão Abel, ele tornou-se um ícone daqueles que fracassam no desafio da convivência. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. No verso 8 nós encontramos aqui, no capítulo 4, essa situação.
Então, lendo Gênesis 4, nós podemos entender como isso aconteceu. Caim, recebido como um presente de Deus no seio de sua família, tornou-se uma expressão de desonra e miséria, maldito, empobrecido, fugitivo, errante, aflito e afastado de Deus. São os adjetivos que lhe vestem nos versos de 11 a 13. Você lendo, você vai ver exatamente isso. Mas Caim, quando a gente olha para a história da criação, olhe para mim aqui. Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, pecaram, foram destituídos. Mas veja bem, a Bíblia não conta muitos detalhes de Adão e Eva. Não se sabe o que aconteceu com eles após a saída do jardim. Mas uma coisa nós sabemos: Deus foi procurá-lo. Deus foi visitar Adão depois do seu pecado. Deus foi visitar a Eva depois que eles haviam pecado. Deus foi conversar com eles. Eles reconheceram que estavam nus, reconheceram que pecaram, tentaram atribuir o seu pecado a terceiros, mas mesmo assim na história nós observamos que quando nasceram os filhos, Caim, Eva colocou esse nome, e esse nome significa aquisição de Deus. Dá-nos a entender que eles se arrependeram e voltaram aos braços do Pai para viver uma vida com Deus. E agora tem os filhos que nascem, e entre eles Caim. Esse moço nasceu para ser alguém especial. Caim nasceu para adornar aquela família, pastor Alberto. Caim nasceu para ser alguém especial. Caim nasceu para ser amado. Caim nasceu para cumprir uma missão extraordinária: crescer e multiplicar, encher a terra. O nascimento dele não foi um acaso, não foi algo impensado, não. Deus planejou. E Caim nasceu. Logo em seguida nasceu seu irmão Abel. Aleluia. Caim fracassou numa das práticas mais básicas da vida humana: a convivência. A não ser que aprendamos a conviver, a manter alianças e nos relacionarmos ricamente com os nossos irmãos, não temos como provar a plenitude da vida de Deus. A cruz tem dois sentidos: horizontal e vertical. Ela nos concilia com Deus, mas também com nossos irmãos. Uma relação depende fortemente da outra. Intimidade com Deus, eu consigo me relacionar com os homens, eu consigo perdoar, ser perdoado, porque sou perdoado por Deus. Quando tenho problemas de relacionamento com as pessoas, é porque antes estou tendo um problema de relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus está quebrado. E é exatamente o que nós vemos aqui na vida de Caim. Caim manifestou uma síndrome que tem destruído a vida e o relacionamento de muitas pessoas, muitos cristãos ainda hoje. Preste atenção. São inúmeras as pessoas que deixam o lugar da bênção por questões de relacionamento. Vão se entregando a argumentos da alma e do inferno até se venderem ou se verem longe, afastados de Deus, dos propósitos de Deus. O que eu vou chamar aqui, nesse texto que estamos lendo, síndrome de Caim. É um conjunto de enfermidades espirituais e emocionais que vão se sucedendo, destruindo a nossa capacidade de relacionamento com as pessoas e a nossa comunhão com Deus. Será que você não está sofrendo a síndrome de Caim? Vamos tentar entender isso biblicamente. Primeiro, nós já sabemos que Caim nasceu para ser alguém especial. Nasceu para ser vencedor, como você nasceu um dia. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser filho
filha de Deus. Aleluia. Você não é acaso ou o caso de um relacionamento sexual, não. Você foi gerado por Deus. Deus é doador da vida. Aleluia. Amém? Então vamos ver aí quais são os problemas dessa síndrome que leva tantos ao isolamento. É a infelicidade. O primeiro deles é uma religiosidade desprovida de espiritualidade. Tudo começou com a fragilidade do relacionamento que Caim mantinha com Deus. Ele não estava disposto a relacionar-se com o Senhor no nível do melhor. Preste atenção. Oferecia qualquer coisa para Deus e esperava ser abençoado e reconhecido. Os versículos 3 a 5 dizem que ele trouxe uma oferta ao cabo de dias ao Senhor. Ao cabo de dias, isso pode nos subentender que foi por último, foi o resto, foi o que talvez estivesse sobrando depois do seu cansaço, depois do seu desânimo. Ó Senhor, eu também vou te ofertar. Eu também vou te... E quando eu estou falando de oferta aqui, não estou falando só da questão financeira, viu? Não se equivoque. Estou falando de vida. Estou falando da sua vida. Sua vida com Deus. Caim fez exatamente isso. Lendo aqui nós vamos entender. Trouxe uma oferta a cabo de dias ao Senhor, enquanto seu irmão Abel trouxe das primícias do seu rebanho. O resultado foi que Deus abençoou Abel, mas para Caim nem atentou. As pessoas que manifestam problemas de convivência na igreja quase sempre trazem por trás disso um relacionamento pobre com Deus. Quando não estamos dispostos de dar a Deus o melhor das nossas vidas e tampouco admitimos o melhor para o nosso irmão, Caim escolheu servir a Deus com reservas. Sua oferta, que revela o seu coração, era de restos. Ele pensava que para o Senhor qualquer coisa servia. Essa é a proposta da religião, e o resultado dela é que não somos honrados. Por isso que as pessoas dizem: olha, tem que pertencer, tem que estar numa religião. Religião não salva ninguém. Pertencer a uma religião, você que é membro aqui da Comunidade Cristã Rio de Deus, a Comunidade Cristã Rio de Deus, essa placa, a denominação que você pertence, não tem o poder de salvar você. A igreja que você vai, a igreja que você congrega, não tem o poder de salvar você. Que isso, pastor? Mas eu sou um religioso. Todos os domingos eu estou na igreja. E agora eu venho nas quartas. Eu venho nas quintas-feiras à tarde. Eu venho no sábado prestigiar os jovens e os adolescentes. Eu estou nas reuniões. Algumas pessoas escondem-se atrás de um espírito chamado espírito de religiosidade. É uma prática religiosa e não uma vida com Deus. Ei, Caim também foi fazer a sua oferta, mas ofereceu ao Senhor das suas misérias. Abel, diz o texto que nós lemos aqui, os primeiros versículos, diz que Abel foi pastor de ovelhas. Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, da sua gordura. Ele deu o melhor ao Senhor, o melhor da sua força, do seu vigor. Deu o melhor dos seus dias. Algumas pessoas dizem assim: olha, ser crente é legal, mas é uma vida cheia, sabe? Não pode isso, não pode aquilo. Eu quero viver a minha vida, desfrutar dos prazeres da vida. Quando eu ficar velho, quando eu tiver uma idade, aí eu vou lá entregar minha vida a Jesus, vou receber Ele como Senhor, como Salvador da minha vida. Ei, preste atenção. Você quer dar o resto da sua vida para Jesus? Mas você esquece que quando você era apenas um embrião, o sopro de vida já estava dentro de você. Deus já estava te sustentando.
Deus já estava te preparando para você vir ao mundo e nascer e desfrutar de uma vida, e uma vida plena, uma vida feliz. O que é aproveitar a vida? Será que é viver uma vida toda depravada, errada? Será que é eu autossatisfazer os prazeres da minha carne, da minha juventude? Será que é eu trabalhar e juntar muito dinheiro, enriquecer? Será que isso é aproveitar a vida? Pelo contrário, prezados, parece que as pessoas que são mais ricas menos aproveitam a vida daquelas que menos possuem, mas tem um tempo maior e um tempo melhor para a família, para os filhos, para viver. Algumas pessoas correm atrás desesperadamente, tanto do vil metal, da riqueza, do ouro, do bem-estar, que acabam perdendo tudo.